Seja bem-vindo à nossa aula número 1 do curso de Matemática para Concursos aqui da Academia Matemática RJ. Um curso gratuito e inteiramente prático, do início ao fim. A teoria é explicada diretamente das questões de concursos das principais bancas. Então, cada aula abordará um assunto diferente através da resolução e análise de questões de bancas como FGV, SESGRAN Rio, CESP, Selecom e etc. Cada aula contará com pelo menos 5 questões resolvidas, naquele formato que você já está acostumado aqui no canal. Esse conteúdo irá complementar a nossa outra série chamada Banco de Questões Resolvidas. Está disponível lá na área de membros, em que todo sábado e segunda eu colocarei uma aula cobrindo um assunto de matemática e raciocínio lógico, porém será focado e segmentado por bancas. Então será uma verdadeira plataforma de questões resolvidas em vídeo, e membros de qualquer nível poderão acessá-la. A banca da vez é a Consulplan. Então, para quem está inscrito em algum concurso da Consulplan que caia a matemática, poderá ir lá, escolher o assunto e praticá-lo. Em breve farei um vídeo mais detalhado sobre esse banco de questões. Voltando, a nossa aula 1 é sobre expressões aritméticas. Também pode ser chamada de expressões numéricas. Mas primeiro, o que é uma expressão? Em português, a gente entende expressão por uma frase, né? Por uma sentença. E é mais ou menos isso, tá? Uma expressão matemática, ela vai combinar números, valores, em alguns casos letras, né? Que vão poder representar variáveis ou incógnitas, e operações matemáticas. Por exemplo, isso aqui é uma expressão. Uma expressão não precisa ser um monte de números e valores somando, subtraindo, dividindo. Pode ser um número só, um valor só. Da mesma forma que isso aqui também é uma expressão. Poderíamos dizer até que isso aqui é uma forma de escrever o número 8, né? Percebe? Eu tenho dois valores, é uma expressão de dois termos, e uma operação realizada entre eles que é a adição. Então, se eu fosse traduzir isso aqui para o português, eu poderia traduzir como o valor 3 adicionado de 5. Isso aqui também é uma expressão, que em português eu poderia dizer o triplo de um certo valor x mais 2. Então é quase que se fosse uma receita, é quase como se fosse uma receita. Então eu vou te dizer, olha, você pega aquele valor x, multiplica ele por 3 e a esse resultado você adiciona 2. Parece até uma receita, né? Então uma expressão aritmética remete à natureza dos números, a você trabalhar com valores numéricos e não algébricos, que é com letras, né? Então essa seria a principal diferença entre expressão aritmética, você vai trabalhar só com números, valores conhecidos, e expressão algébrica você vai trabalhar com variáveis e incógnitas. Embora normalmente assuste, né? Muita gente, quando bota letra é mais difícil. Todas as operações e propriedades que você realiza com os números, você também realiza com as letras. Afinal, essas letras estão ali representando um número que é desconhecido, mas é um número. Então, é muito fácil que expressões aritméticas e algébricas, que a diferença entre álgebra e aritmética, em muitos casos, seja quase nenhuma. Então, essa é uma dica que você pode levar para combater esse seu medo das letras. Vamos à nossa primeira questão. Uma questão bem simples e direta. Sérgio tem isso aqui de livros. Lembra lá do que eu falei do 3 mais 5, que era uma forma de dizer 8? Então, essa expressão, essa frase, está representando um certo número. Eu posso reduzir toda essa frase a um número só, mas primeiro eu vou ter que realizar aquelas operações. E o que essa expressão está representando? A quantidade de livros infantis que Sérgio tem para doar. Então, a quantidade de livros que ele vai doar eu vou descobrir isso resolvendo essa expressão aritmética. Esses 2 pontos significa divisão. Então, você poderia representar também na forma de fração, se preferir. E aqui o 40 menos 9, que já poderia ser simplificado a 31, né? Via de regra, você começa, se tiver parênteses, pelas contas que estão dentro do parênteses. Se tiver parênteses dentro de parênteses, você começa pelo mais interno, e aí depois você vai externalizando. E a prioridade das operações é potências e radicais, né? Primeiro, depois multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Nesse caso aqui, não faria mal você começar por aqui, tá? Mas vamos fazer, 120 dividido por 4 dá 30.
mais 40 menos 9. Aqui você pode fazer o que você quiser primeiro. 30 mais 40 depois de menos 9. 40 menos 9 e depois de mais 30. Tanto faz. Então, ó, 70 menos 9. Isso aqui vai dar 61. Então, a quantidade de livros infantis que ele vai doar é, gabarito letra A, 61 livros. Essa aqui é uma questão da banca Sebrasp, antiga CESP, muito famosa por concursos de certo e errado. Tem todo um texto, eu vou deixar ele para o final da aula, então eu vou resumir a questão aqui, o que ela queria, né? Que o foco aqui é trabalhar e praticar as expressões aritméticas, mas o texto é muito legal e vale a pena você conferir. Bom, lá no texto você vai conseguir a informação que ele dispõe sobre essa constante. Isso aqui se trata simbolicamente da letra φ, e ela na matemática é usada para representar a proporção áurea. Talvez você já tenha ouvido falar. É um número irracional, ou seja, é um número que se divide infinitamente e não há repetição, não há um padrão. Então ele não é uma dízima periódica. E aí no enunciado, ele informa o valor da proporção áurea, que é essa aqui. Se você botar em número decimal, isso ficaria aproximadamente 1,618, mais ou menos isso aqui. Mas lembrando que é um número irracional, então ele continua sem uma repetição padrão infinitamente. Igual o π, por exemplo, para citar outro famoso. Então, com base nessa informação que o texto deu, você tem que julgar essa afirmação que ele faz. A partir das informações apresentadas, é correto afirmar que φ elevado a menos 1 é igual a φ menos 1. E aí a gente tem que testar isso, para saber se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Então, onde tiver a letra φ, vamos substituir por esse valor. Então, só recapitulando aqui no cantinho, quando eu tenho um certo número elevado a menos 1, é a mesma coisa que eu ter o inverso desse número. Com mais calma aqui embaixo, olha só. Todo número pode ser escrito na forma dele mesmo dividido por 1. A é igual a A sobre 1. Então aqui eu tenho A sobre 1 elevado a menos 1. Um expoente negativo, ele inverte essa fração. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então aqui a gente fica 1 sobre A. Então A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A. 2 elevado a menos 1 vai ser igual a 1 sobre 2. Tem aqui 3 mais x sobre 2 elevado a menos 1. Isso aqui vai ser 1 sobre 3 mais 3x, né? Mais 2. 3x mais 2, perdão. Então, quando substituirmos, ficará assim. Nesse caso, é uma equação, né? Uma igualdade. Eu estou igualando essa expressão a essa. Só que a gente está testando para ver se isso é uma igualdade mesmo. Se essas duas coisas são equivalentes. Então, como é que você faz para testar esse argumento? Você desenvolve os dois lados separadamente e vê se termina, se você em algum momento acha a igualdade, a equivalência. Então aqui, ó, elevando a menos 1, aqui, ó, tem aquele algoritmo, né? Você pega o denominador aqui e multiplica por esse 1. Aí isso aqui vai dar menos 2, certo? Aí agora você opera esse menos 2 para cá. Então fica 1 mais raiz de 5 menos 2. Ou então você pode enxergar esse 1 como 2 sobre 2. Aí agora você tem duas frações de denominador igual. Você repete, você junta tudo numa fração só. Que aí você repete o denominador e opera os numeradores. Desse lado de cá, na esquerda, a gente vai fazer o que a gente chama de racionalização. Normalmente, isso aqui não é uma lei, um decreto, mas normalmente você quer tirar radicais do denominador. Aí a gente usa um processo chamado racionalização para fazer isso. E aí se vale muito dos produtos notáveis. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1 mais raiz de 5, eu vou multiplicar isso por 1 menos raiz de 5. Eu repito o primeiro e troco o sinal do segundo. Só que aí, para essa fração se manter equivalente, a alteração que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima também. Aqui, juntamos tudo numa fração só, né? Ficou 2. Em cima ficou 1 menos 2, dá menos 1, mais raiz de 5. Eu vou colocar nessa ordem assim, ó, raiz de 5 menos 1. Ali na esquerda, o que aconteceu? Eu multipliquei, né? Fiz o chuveirinho aqui, ó. 2 que multiplica 1 e 2 que multiplica menos raiz de 5. Fica 2 menos 2 raiz de 5. E embaixo, isso aqui é um produto notável chamado diferença de quadrados. Tá discriminado aqui, ó. Aqui no caso o A é o 1 e o B é o raiz de 5. Então, 1 ao quadrado vai ficar 1, né? E aqui, ó, uma raiz quadrada elevado ao quadrado, eu posso anular o radical dela.
com o expoente. Então, em cima, eu tenho dois termos que tem um fator comum, que é o 2. Então, eu vou botar esse fator comum em evidência. Vou fatorar isso daqui. Vai ficar 1 menos raiz de 5 sobre 1 menos 5. Esse 2 simplifica com esse menos 4. E aqui eu posso, entre aspas, jogar esse negativo para cima e ele vai alterar o sinal de tudo em cima e sumir daqui do denominador. Mas, dando uma explicação mais fundamentada, olha o que você pode fazer em cima. Você pode fatorar por menos 1. Aí, para dar 1, você tem que multiplicar por menos 1. Para dar menos 1 multiplicado por alguma coisa, para dar menos raiz de 5, tem que ser mais raiz de 5. Tudo isso sobre menos 2, certo? Eu posso reescrever essa fração de cima dessa forma. E eu estou fazendo assim só para você visualizar e entender. Então, estou fazendo bem detalhado. Talvez você já pudesse ter adiantado esse raciocínio, mas é que eu estou detalhando ele para ficar claro. Então, ó, divisão de dois valores negativos gera um resultado positivo. Então, esse aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 que multiplica menos 1 mais raiz de 5. E, finalmente, esse menos 1 mais raiz de 5, eu posso organizar ele dessa forma. Raiz de 5 menos 1 sobre 2, que vai ser igual a raiz de 5 sobre 1 menos 2. Então, a afirmação do enunciado está correta. Ufa, né? Claro que dá para fazer muito mais rápido, mas aqui foi para entender todo o processo passo a passo, para que das próximas a gente consiga fazer com mais agilidade. Então, sim, ó, isso daqui equivale, vamos trazer a isso daqui. Então, φ, a razão áurea elevada a menos 1, é igual a ela menos 1. Gabarito certo. Aqui uma questão da banca FGV. O valor da expressão numérica 10 elevado a menos 2 mais 0,3. Aqui é vezes, tá? Provavelmente é um erro de formatação na hora da plataforma publicar essa questão. Porque olha só, ele fala de expressão numérica. Então esse x ele não pode ser uma incógnita. E de fato, quando você interpreta isso aqui como uma multiplicação, esse x simbolizando uma multiplicação, o resultado bate certinho. Então ele quer saber o valor dessa expressão numérica. É por isso que a gente passa a usar o ponto, esse ponto mais ou menos a meia altura, para simbolizar a multiplicação, justamente para não confundir quando a gente usar x, querendo simbolizar um valor desconhecido. Então, ó, 10 a menos 2 a gente já sabe que isso aqui é igual a 1 sobre 10 a 2. 0,3 a gente pode entender que é 3 sobre 10. E aqui o 0,25 a gente pode pensar no 25%. 25 sobre 100. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Tá, e agora? Agora eu vou te dar essa dica. Se você quiser até pausar e fazer por conta própria. Quando você tem essa situação aqui, ó, é a mesma coisa que você ter isso daqui. Então a raiz de A sobre B é igual a raiz de A sobre a raiz de B. No caso aqui é uma raiz quadrada, né? Quando o índice não está indicado, a gente entende que é o índice 2, uma raiz quadrada. Então, por exemplo, raiz de 3 sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre raiz de 2. Então agora você entende onde eu quero chegar quando eu fiz essa transformação aqui. Eu representei o 0,25 dessa forma. Por quê? Porque é conveniente usando aquela propriedade da radiciação, que é 1 sobre 100, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, né? Mais 3 sobre 10 que multiplica raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 100, 10. Então aqui eu tenho 1 sobre 100 mais multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então fica uma soma de frações de denominadores iguais. Repete o denominador e opera os numeradores. E a gente chega no resultado de 16%. 16 sobre 100. Mas a resposta está em decimal. Então olha só, dividir qualquer número por potências de 10, 10, 100, 1000, assim vai. Basta que eu enxergue esse número. Aqui é um número inteiro, né? Eu boto a vírgula aqui, ó, é a mesma coisa, certo? Então, qual é o índice da potência que está embaixo, que está sendo dividido esse 16? É o índice 2, né? Que 100 é 10 a 2. Ou então posso olhar a quantidade de zeros, são 2 zeros. Então eu pego essa vírgula e ando para a esquerda tantas casas quanto forem os zeros. 1, 2. Então aqui vai ficar 0,16. Que é o gabarito letra B, né? 0,160. E aqui os zeros aqui posso ter infinitos zeros. Vai dar no mesmo. Banca Selecom. Observe a expressão numérica a seguir. A mais 2.925 dividido por 2.
Se nela você substituir a letra A pelo menor número formado por 4 algarismos diferentes, o resultado encontrado ao resolver a expressão será o ano do nascimento de João. Dessa forma, pode-se afirmar que o João nasceu no ano de... Questão bem legal, bem divertida. Ah, mas tem uma incógnita ali. É o A. Não é bem uma incógnita, porque o valor não é bem desconhecido. Ele deu o valor, só que numa forma de uma charada, praticamente. Que é possível deduzir, a ponto de considerar que nem é um valor desconhecido. Então, primeiro vamos resolver essa charada. Ele diz que A é um número de 4 algarismos, 4 dígitos, diferentes. Não só isso, é o menor número formado por 4 algarismos diferentes. A gente sabe que no nosso sistema numérico, um certo número, por exemplo ali o 2925, é um número de 4 algarismos. Os algarismos são os símbolos que usamos para representar um certo número. E o número representa uma certa quantidade de alguma coisa. Então, quais são os algarismos que compõem o número 2925? O 5, o 2 e o 9. Só que olha só, aqui o 5 está na casa das unidades, né? O 2 das dezenas, o 9 das centenas e esse 2 aqui, ó, está na unidade de milhar. Esse 2 aqui representa 20. Esse 2 aqui representa 2000. Então, se eu quero formar o menor número possível, usando 4 algarismos, eu tenho que deixar os maiores, porque tem que ser diferente, né? Então não posso repetir algarismo. Porque se fosse repetindo, seria fácil. Se pudesse repetir, você formaria o 1000, porque você não pode usar o zero aqui na unidade de milhar, porque se você usar o zero, isso aqui não vai ser um número de 4 algarismos, perdão, vai ser um número de 3 algarismos, que o zero à esquerda vai anular um dos algarismos. Então vai virar um número só na casa das centenas, o que não é o que se quer. Então não posso usar o zero na casa das unidades de milhar. Tem que usar outro número diferente de zero. E o menor número, menor algarismo, né, em valor depois do zero é o 1. E aí depois eu usaria só zero, aí ficaria 1000. Mas não posso repetir algarismos. Então eu tenho que deixar os maiores lá para o final. E os menores aqui para a esquerda. Uma ideia seria o 1, 2, 3, 4. Até que faz sentido, né? 1, 2, 3, 4. Porém, dá para diminuir ainda, dentro dos critérios pedidos. O 1 é obrigatório aqui na casa dos milhares, né? E depois você usa o 0. E aí você já usou o 0, já usou o 1. Aqui nas dezenas você põe o 2. E agora nas unidades você põe o 3. Então 1023 é o menor número formado por 4 algarismos diferentes que você consegue. Então descobrimos quem é A. Agora o segundo passo é substituir A na expressão. Então você tem 1023 mais 2925 dividido por 2. Opera dentro dos parênteses primeiro. Vai ficar 3.948 dividido por 2. O resultado dessa divisão será 1974. Gabarito letra A. Com certeza uma questão bem divertida. Mais uma da Selecom. Bem recente essa questão. A Selecom tem feito processo seletivo para os alunos do Cefet aqui do Rio de Janeiro, né? Para ingressar no ensino médio técnico de lá. Tem questões bem interessantes, tá? O valor que se obtém ao subtrair esse valor desse valor. Primeiro, entender esse português. Quando eu digo subtrair B de A, em linguagem matemática eu estou dizendo A menos B. Do A, eu vou subtrair B. Então, muito cuidado com isso. Se inverter essa ordem aqui, babou. Então é isso aqui que a gente tem. Traduzimos o enunciado para a linguagem matemática. Só que agora a gente vai ter trabalho para fazer essas contas. Enunciado bem simples, bem rápido. Então, provavelmente o que está exigindo aqui é trabalho nas contas. Preste atenção nessa ideia aqui, ó. Tem essa subtração de frações. A sobre B menos C sobre D. O que eu posso fazer aqui rapidamente? Uma ideia seria igualar esses denominadores, achar um múltiplo comum, certo? Transformar cada fração nessa fração equivalente com esse novo denominador e por aí vai. Mas tem uma ideia mais rápida que essa daqui, ó. Para você juntar essas duas frações numa só, o que você faz? Multiplica cruzado aqui, ó, o denominador de uma com o numerador da outra. E isso vai dar o novo numerador lá em cima. Então aqui vai ficar A vezes D menos C vezes D. E o denominador é tão somente o produto dos denominadores antigos. B vezes D. Então, de novo, multiplica cruzado aqui e opera
essas multiplicações, se for mais ou menos aqui. Então, ó, A vezes D menos C vezes B. E o denominador é o produto dos denominadores antigos. Então, aqui fica 2 vezes raiz de 5 menos 1, menos 2 vezes 2 raiz de 5 mais 1. Tudo isso sobre esse produto aqui. Se você enxergou igual a mim, você viu que aqui tem esse fator e esse fator em comum, né? Então, posso colocar ele em evidência. Observação, eu tenho 2 vezes A menos 2 vezes B. Aqui é a mesma coisa que eu ter 2 vezes A menos B. 2 que multiplica o A e o 2 que multiplica o menos B. Então, 2 que multiplica a raiz de 5 menos 1 e o 2 que multiplica menos 2 raiz de 5 menos 1. E esse menos que vai ficar aqui, ó, vai alterar o sinal de todo mundo tá dentro desse parênteses aqui. E aqui embaixo vai dar um pouco de trabalho, que você vai ter que fazer esse chuveirinho, né? Essa expansão desse produto. Então, 2 raiz de 5 vezes raiz de 5. Observação. Igual a gente tem lá na fração, a gente tem isso aqui, ó. Raiz de A vezes raiz de B é a mesma coisa que raiz de A vezes B. Então, ó, 2 raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ficar 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Vai ficar 5 vezes 5. E aí 2 raiz de 5 vezes menos 1 fica menos 2 raiz de 5. 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. 1 vezes menos 1 é menos 1. Aqui eu posso simplificar, né? Aqui é uma raiz quadrada e aqui é um índice 2. Fica 2 vezes 5, que é 10. Opa, tô botando no denominador. Ó, como é que fica aqui dentro desse parênteses no numerador? Tem o 2, né? Eu tenho 1 vezes o raiz de 5 menos 2 vezes o raiz de 5. Então eu tenho menos 1 vezes o raiz de 5. Tenho menos raiz de 5. E aqui menos 1, menos 1, menos 2. Agora sim o denominador. 2 vezes 5, 10. Aqui também, ó, dá menos raiz de 5, menos 1. Faz o chuveirinho aqui. Em cima fica menos 2 raiz de 5 menos 4. Dividido por 9 menos raiz de 5. Aí aqui agora a gente quer assumir com esse radical aqui do denominador. Então a gente vai ter que usar aquela ideia da diferença de quadrados de novo. Tá aqui. Então vou multiplicar em cima e embaixo por 9 mais raiz de 5. Então quando você fizer essas multiplicações e fizer as reduções, né, dos termos semelhantes, igual já fizemos aqui anteriormente, por isso eu me dei a liberdade de pular um pouco algumas etapas, você vai chegar nesse resultado. Percebe que todo mundo aqui pode ser simplificado por 2, né? Posso colocar o 2 em evidência e aí simplificar. Dessa forma aqui, ó. Se eu voltar esse chuveirinho, eu vou obter isso aqui de volta. Então, é uma fatoração válida. Então, 2 eu corto com esse 2 e obtemos a expressão que está lá no gabarito letra A. Menos 11 raiz de 5 menos 23 sobre 38. Ufa, muito trabalho, mas o foco dessa aula era justamente esse. Praticar bastante essas manipulações aritméticas. Potência, raiz, multiplicação, simplificações. Esse era o foco principal. O enunciado não tinha dificuldades interpretativas. O objetivo da questão era exigir justamente essas habilidades aritméticas. Comprometido, aqui está o texto daquela questão sobre a proporção áurea, a letra φ. Aidan Doyer, um jovem norte-americano de 13 anos de idade, após ter analisado o papel das folhas das plantas como coletores solares naturais para o processo de fotossíntese, desenvolveu uma inovadora maneira de dispor painéis solares de modo a otimizar a coleta de energia luminosa. Então ele analisou as folhas das plantas enquanto coletores de energia solar, né, para fotossíntese, e relacionou isso com a ideia de otimização da captação de energia solar por parte de painéis solares, focado em como dispor esses painéis, baseado na disposição que as folhas das plantas têm. Então, durante uma caminhada, ao observar as árvores, ele percebeu que as folhas ao longo de um ramo e os galhos em torno do caule apresentavam um padrão de crescimento espiralado ascendente, que obedecia à sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, que é determinada pela seguinte fórmula de recorrência. F de 1 igual a 1. F de 2 igual a 1. Esse F e esse número subscrito aqui, né? Esse número é o índice e o F representa um certo termo de uma sequência. Então,
o termo 1 dessa sequência, o termo 2 dessa sequência. E para n maior ou igual a 3, sendo n o índice do termo, né? Então, para os termos de posição 3 ou adiante, você tem uma certa fórmula. Então, o f de n é igual ao f de n menos 1 mais f de n menos 2, para n maior ou igual a 3. O que isso quer dizer? Ou seja, quando n é igual a 5, por exemplo, então eu jogo n igual a 5 nessa fórmula, eu vou ter f de 5. Ou seja, o termo que está lá na posição 5 da sequência é dado por essa relação aqui, ó, pela soma do termo anterior a ele, né? 5 menos 1, e pelo anterior do anterior dele, que é o 5 menos 2. Então aqui, ó, quem seria o quinto? O 5, né? E de fato, ó, o 5 vai ser... O quinto termo vai ser igual à soma do quarto termo com o terceiro termo. É isso que está sendo afirmado por essa equação. E é assim que se compõe a sequência de Fibonacci. Essa distribuição das folhas, além de dar equilíbrio ao caule, propicia-lhe melhor aproveitamento de sua exposição ao sol, à chuva e ao ar. Em 1874, o matemático inglês Wisner concluiu que, para que as folhas em um caule de uma árvore ficassem melhor expostas à luz do sol, o ângulo θ entre as folhas deveria ser aproximadamente igual a 360 sobre φ ao quadrado graus, o que é mais ou menos 137,5 graus, chamado de ângulo áureo, em que φ é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então olha que legal a associação entre plantas de uma... entre folhas de uma planta com a matemática, sequência de Fibonacci e captação de energia solar. É nessas horas que a gente lembra daquelas indagações, né? Pra que eu vou usar isso na minha vida? Bom, tá aí. A figura acima ilustra o trabalho de Adam, após medir as posições dos galhos em várias árvores. Ele realizou no quintal de sua casa experimentos com pequenos coletores solares posicionados em uma armação metálica, que imitava a configuração natural das folhas. Ele montou ainda uma quantidade igual de sensores e os dispôs em um painel, como é feito nos coletores comerciais. E aí comparou, né? Com equipamentos simples, traçou gráficos comparativos de captação solar e observou que sua árvore solar captava 20% mais energia que o painel plano comum. O Globo, 20 de agosto de 2011. E assim encerramos nossa aula número 1. E só para testar uma coisa, se você assistiu até aqui, até esse exato minuto, comenta aí, deixa eu ver, árvore solar. Só para ver uma coisa. Muito obrigado e até a próxima.